Boa noite, pessoal. Professor Moura, tudo bem? Então, na aula passada, o que acontece? Nós vimos o flip-flop JK mestre escravo, né? Agora nós vamos ver o que? O flip-flop tipo T. Ele é muito mais fácil. Então nós temos aqui duas representações, né? Na realidade, o flip-flop tipo T, ele é feito através do que? Através do flip-flop JK mestre-escravo. Como nós vimos na aula passada, nós vimos o flip-flop JK mestre-escravo, né? Nós temos lá o preset, clear, ou posso chamar de set e reset, a Q e Q barra, e aqui nós temos a entrada J e K. E aqui nós temos o que? Os pulsos de clock, né? Ele pode ser de subida ou pode ser de descida. Depois nós vamos ver com mais detalhes ali na simulação que foi feita com o Proteus. Então o que eu faço para criar um flip-flop tipo T? Eu tenho JK, simplesmente eu curto-circuito o terminal J com o terminal K, né? O que vai acontecer aqui? Toda vez que eu colocar o zero aqui, perdão pessoal, toda vez que eu colocar em nível 1 o T aqui e for mandando pulso de clock aqui, pessoal, na borda de descida, ou seja, de 1 para 0, vai mudar a saída, né? Então quando eu tiver, por exemplo aqui, o terminal, resumindo, o terminal T em 0, se eu colocar o terminal T em 0, mesmo que eu mandar enviar vários pulsos de clock, a saída não muda. Se ela tiver memorizado 1 e 0, 1, Q igual a 1 e Q barra igual a 0, ele vai continuar sempre assim, não muda. Então quando eu tenho 0 aqui, o que tiver na saída, ele vai permanecer, né? Se for 0 em Q e Q barra igual a 1, mesmo eu mandando o pulso aqui, não vai o que? Não vai alternar nada aqui, né? Então, ou seja, com o terminal T igual a 0, né, que é justamente quando eu estou com J igual a 0 e K igual a 0, o que vai acontecer? Quando o T aqui for igual a 0, as saídas não mudam, elas se congelam, né? Lembrando que para o flip-flop funcionar normalmente, eu tenho que ter clear igual a 1 e preset igual a 1, né? Entenderam, pessoal? Agora ao contrário, se eu tiver, resumindo aqui, T igual a 1, se eu tiver T igual a 1, né? Quando eu tiver T igual a 1, eu vou deixar o J igual a 1 e K igual a 1, né? Automaticamente. J igual a 1 e K igual a 1. Então quando eu tiver T igual a 1, aí sim, T igual a 1, quando eu mudo o pulso de clock, se tiver 1, vai para 0. Aí veio o outro pulso de clock, de 0 vai para 1. Veio outro pulso de clock, de 0 vai para 1. Ou seja, quando T for igual a 1, eu enviando o pulso de clock, eu vou estar o quê? Mudando constantemente a saída Q e Q barra, né? Numa frequência que é estabelecida pelo clock. Ok, pessoal? Então podemos... Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou estar explicando aqui a parte teórica devido à gravação, depois aí a gente volta a falar, e aí eu vou mostrar a parte prática tanto do flip-flop tipo T quanto do flip-flop tipo D de dado, tá? Então, pessoal, resumindo ali quando eu tiver T igual a 0, o que acontece, pessoal? A saída, se tiver em 1, vai permanecer sempre em 1. Pode vir um pulso de clock que for na entrada de clock, que não acontece nada. Quando eu tiver T igual a 1, lá no flip-flop tipo T, a cada pulso de clock, o que acontece? Vai alternando a saída, de 1 para 0, 0 para 1, né? E isso quando tiver T igual a 1. Quando tiver T igual a 0, ele trava. Ok, pessoal? Aqui, pessoal, é a representação do flip-flop tipo D de dado, né? Esse flip-flop existe um flip-flop, nós vamos falar sobre ele, um flip-flop físico mesmo, né? Uma outra representação seria essa, né?
a gente simplesmente, o que faz isso aqui? Se eu colocar 1 aqui, quando chegar o pulso de clock de descida, ou seja, do nível 1 para o 0, ele manda, se tiver 1, ele manda 1 para cá. Se tiver 0, ele manda 0 para cá. Isso a cada descida de clock, ou seja, de nível 1 para nível 0. De novo, se tiver 0, o que ele vai fazer? Desceu o pulso de clock, ele manda para 0. Coloquei 1, desceu o pulso de clock, coloquei 1 em D, desceu o pulso de clock, o que ele faz? Ele manda 1 para a saída. Então, a cada pulso de clock de descida de nível 1 para 0, ele manda o que tiver na entrada D para a saída. Se for 0, ele manda 0. Se for 1, ele manda 1. Isso após o pulso de clock. Porque se eu mudar aqui, por exemplo, aqui estava 0, né? E eu coloquei 1 aqui, esse 1 vai vir para cá, como eu falei. Só que só vai o quê? A partir do momento do pulso de clock de descida, como nós vamos ver na prática. Então está aqui, ó. Resumindo é isso. Se D é igual a 0, chegou o pulso de clock, a saída vai para 0. Se D é igual a 1, a entrada D é igual a 1, chegou o pulso de clock, no caso do circuito, ele vai para 1. Né? Essa condição é inexistente e essa condição é inexistente. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ver lá agora, na prática, como funciona isso lá no Proteus. Ok, pessoal? Então vamos lá.